Olha, a partir deste mês de março, tem mudanças nas regras para as mulheres que pretendem não ter mais filhos e se submeter à laqueadura. Uma dessas alterações é que agora a idade mínima passa a ser de 21 anos. A Beatriz Lacerda vai explicar para a gente melhor, exatamente o que é que muda a partir de agora. A gente até já tinha falado, acho que lá quando foi promulgada a lei, e tem um prazo para se adequar, exatamente dessas regras. Mas vamos relembrar, Bia. Olha, vamos explicar então para quem está em casa que existe uma lei no Brasil chamada Lei do Planejamento Familiar. Essa lei é de 1996 e previa o seguinte: as mulheres, para fazer o procedimento de laqueadura pelo SUS ou também na rede privada, tinham que ter no mínimo 25 anos e também a autorização do seu parceiro para fazer a laqueadura. E também a mesma regra valia para o homem, no caso de vasectomia. No ano passado, essa lei mudou e não é mais necessária a autorização do parceiro para a realização do procedimento cirúrgico. Quem vai explicar a importância que isso tem e o que significa essa mudança nos tempos atuais é o advogado Juliano Pessoa, que está aqui comigo, especialista em direito da saúde. Por que houve essa alteração, doutor? Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite a quem nos assiste. Veja só, a lei tenta privilegiar, eu diria, a autonomia do paciente, do paciente e da paciente. Então, cada vez mais essa autonomia vem sendo privilegiada no ordenamento jurídico, além de o direito também avançar e evoluir ao ponto de alcançar os avanços sociais. Então, já não se concebia mais, nos dias atuais, tanto a mulher como também o companheiro ter que ter autorização do outro para poder fazer um procedimento no seu corpo, uma escolha que foi feita na sua vida. Então, essa é a ideia, trazer essa autonomia. Além disso, tem outros benefícios também muito interessantes que a legislação trouxe, principalmente em relação à mulher, que é a possibilidade, por exemplo, dela fazer a realização do procedimento de laqueadura já logo após o parto. Isso não podia. Antes ela tinha que marcar um novo procedimento, uma nova data, ou seja, com nova internação e todos os riscos inerentes a qualquer internação. Então, a partir de agora, ela pode, logo após o parto, se submeter ao procedimento. Algumas regras que já existiam permanecem existindo, como a questão do período de reflexão, que eu chamo, que é um período de 60 dias, que deve haver a manifestação de vontade do paciente ou da paciente. Então, deve-se informar a equipe médica, naturalmente, especialmente no caso da mulher, que é um aparato muito maior, de um procedimento cirúrgico ali sendo realizado, ela manifesta a vontade com 60 dias antes, e aí, chegando no dia do parto, sim, não deve haver qualquer tipo de óbito, salvo se houver alguma contraindicação do ponto de vista médico-científico. Salvo isso, o que é que a legislação prevê? Que o Estado, bem como as operadoras privadas, irão ofertar uma equipe multidisciplinar para a paciente ou para o paciente, no sentido de orientá-los da escolha que está sendo tomada. Quais são os riscos, a questão da irreversibilidade, muitas vezes, da escolha que ela está fazendo. Então, ou seja, a título informativo e facilitar a escolha consciente daquela pessoa, jamais no sentido de interferir na escolha que foi tomada. Ela preencheu os requisitos, ou ele preencheu os requisitos da legislação, não deve haver qualquer tipo de óbice nesse sentido. Como é essa assistência que o profissional médico pode dar para que o paciente reflita, a mulher ou o homem, sobre a decisão de fazer o procedimento? Isso é sozinho, que a pessoa tem só um tempo para refletir, ou existe um suporte, um encaminhamento por uma equipe multidisciplinar, como psicólogos, que possam dar uma melhor orientação? Exato, não só o profissional médico, bem como assistente social, psicólogos devem fornecer essa orientação. No caso do SUS, o SUS precisa prover uma rede que trata disso, inclusive para desincentivar a questão desse tipo de procedimento precoce, muito precoce, bem como para, naquelas que preenchem os requisitos, ela trazer toda a informação necessária para que a paciente tenha a sua escolha de fato muito clara, muito criteriosa de que é aquilo que ela deseja para si, bem como no caso do homem é a mesma coisa. Então, essa é a ideia da rede, trazer informação para que a escolha do paciente seja o mais clara possível e o mais consciente possível. Lembrando que é um procedimento cirúrgico irreversível. Exatamente, no caso da laqueadura, sim, é muito pouco provável, é o que os médicos asseveram, A reversibilidade é praticamente garantida. É importante que ela discuta com seu parceiro, que é com quem ela escolheu viver, para poder realmente fazer a escolha consciente que deve ser feita. Muito obrigada, doutor Juliano Pessoa, esclarecendo, portanto, sobre a mudança na lei desse planejamento familiar, em que agora as mulheres e os homens não precisam mais pedir autorização do seu companheiro ou companheira para fazer esse procedimento cirúrgico aí, a de laqueadura ou também a vasectomia. E também reduziu a idade para quem quiser fazer já esse procedimento, mesmo muito jovem, a partir dos 21 anos. A lei já
possibilita. Eu volto com você, Edson. Importante, Bia, planejamento, né? Planejamento. Quer ter mais filhos? Se planeja. Quem não quer, né? Exatamente, tem essa opção também agora, até com uma idade um pouquinho menor. E não só para as mulheres, a gente falou muito da laqueadura, né? Que tem mais mudanças, mas também a vasectomia, que é quando o homem também opta por não ter mais filhos. Obrigado, Beatriz. Agradeço ao doutor Juliano pelas informações também aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas, tá? Olha, são 7h50. A gente vai dar uma passadinha no TNH1 para a gente dar uma olhadinha lá no nosso líder de fato. Você acessa tnh1.com.br.